Sejam bem-vindos ao aulão do Covid que a gente montou. Para quem não me conhece, eu sou o Matheus, eu coordeno o projeto Cursinho para Todos, sou um mero voluntário e faço enfermagem através do ProUni e a gente está aqui para fazer uma aula. Para quem não conhece o Cursinho para Todos, é um projeto social totalmente voluntário, formado por professores de diversas áreas, graduandos e voluntários de todo tipo que querem ajudar. A ideia do projeto é sempre tratar a educação como uma forma de diminuir a desigualdade social tão presente na sociedade brasileira. Então, a gente iniciou de escola pública e quer diminuir essa desigualdade educacional e social através da educação. Os nossos alunos são 100% de escola pública e nós fazemos esse trabalho agora remotamente devido ao coronavírus. Estamos quase marcando uma aula clandestina, porque a gente não aguenta mais aula remota, a gente quer ver esses alunos, mas nós estamos aqui. Então, nós marcamos essa aula interdisciplinar com professores maravilhosos, nós convidamos professores essenciais que podem dar o melhor conteúdo de acordo com cada área, e a ideia é que a gente se entrose entre si para que vocês entendam que toda a matéria, e principalmente os vestibulares estaduais, eles vão pegar muito dessa interdisciplinariedade. Então, às vezes, a química vai estar junto com a biologia com a geografia, e entre si todos se conversam, certo? Eu só queria que eles se apresentassem antes da gente começar. Matheus? Vamos começar então? Meu nome é Matheus Céfalo, eu sou professor de História, sou formado pelo Centro Universitário Campo Limpo Paulista e eu sou mestrando em Educação lá na PUC de São Paulo. Além de ser professor de História, sou professor de Geografia também e vou discutir um pouco com vocês hoje alguns assuntos pertinentes à minha área. Então, sejam todos muito bem-vindos e espero que vocês aproveitem. Esse é mó orgulho. Salve, Aninha! Doutora Ellen. Bom, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, Matheus. Meu nome é Ellen Lucas Rosante, eu sou formada em História e Pedagogia, sou diretora de creche na rede pública de Jundiaí, né? E sou doutora em História da Educação. Vitor? Boa tarde a todos, meu nome é Victor Breno, eu sou formado em História pelo Centro Universitário Campo Limpo Paulista, fui colega de turma do Matheus e amigo pessoal agora, fui aluno da professora Ellen. Trabalho na coordenação de um colégio particular em Jundiaí e sou mestrando em História da Educação pela PUC São Paulo. Léo? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Leonardo, eu sou biólogo, sou formado na PUC Campinas e consegui a minha bolsa através do ProUni, né? Estudei também a minha vida toda em escola pública, fiz um cursinho pré-vestibular popular, né? O cursinho Chico Poço, e consegui o meu acesso na universidade através do cursinho, né? E todos sejam muito bem-vindos e a gente vai tratar um pouquinho sobre a estrutura do vírus e como ele se comporta aí no nosso corpo. Então, aproveitem aí. Valeu. Ju? Júlia? Mamãe que está compartilhando demora um pouco aqui para descer os botões. Boa tarde, meu nome é Júlia, eu sou formada em Química com atribuições tecnológicas, fiz bacharel e licenciatura, fiz pós-graduação, mestrado e agora eu sou doutoranda pela USP. Sou professora de escolas particulares em Jundiaí, coordenadora e professora do Centro Universitário Campo Limpo Paulista, no curso de Química.
e atualmente eu estou envolvida em alguns projetos relacionados ao Covid, também trabalho com perícias, então estou aí para poder conversar um pouquinho sobre química com vocês. Matheus, muito obrigada pelo convite, desculpa aí, eu fui travar o som, mudou o slide. Espero que todos vocês gostem. Lê? Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Letícia Amaral, sou aluna de Química do Centro Universitário de Campo Limpo, sou aluna da Ju e estou aqui também para aprender e falar com vocês um pouquinho da ação da Química aí contra o coronavírus. Eu também entrei na faculdade por conta que o cursinho sempre me ajudou e espero que esteja ajudando vocês aí também. É uma boa ajuda, é muito bacana tudo isso que a gente está fazendo, a gente está aqui por amor, e é muito bacana que está todo mundo compartilhando conhecimento de todas as áreas, então tentem aproveitar bastante aí. É isso. Perfeito, gente. Agora que vocês conheceram quem vai dar aula para vocês hoje, eu espero que vocês aproveitem muito, já fiquem com o caderninho do lado. Se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, vocês podem mandar no chat, o meu celular está aberto aqui do lado. Em alguns momentos eu vou parar eles para fazer perguntas, ou a gente vai deixar para o finalzinho, dependendo da pergunta. Então, não fiquem com medo de perguntar, não fiquem com medo de falar, mas anotem, porque isso ajuda a fixar vocês, certo? Alguma dúvida vocês podem mandar. Quem é do cursinho pode mandar no grupo do cursinho, quem não é pode mandar no chat, mandar por e-mail, mandar onde vocês quiserem. O importante é vocês não saírem com dúvidas e absorver o máximo possível, certo? Quem vai começar a conversar com vocês agora é o Vitor. Gente, vamos lá. Então, eu sou muito tenso, tá? Os alunos do cursinho já me conhecem. Eu normalmente falo bastante e, por vezes, às vezes, me falo muito rápido também. Então, se em algum momento, Sene, pelo amor de Deus, se eu estiver falando rápido demais, você acena com a mão aí, porque a única imagem que aparece para mim aqui na minha tela é a sua. Então, apesar de não ser muito bonita, a única que aparece é a sua, daí você estende a mão aí e fala para eu falar um pouco devagar. Gente, quando elaboramos o projeto idealizado pela Júlia, ela entrou em contato com o Matheus, então a ideia do aulão sobre Covid é da Júlia. Entrou em contato com o Matheus, a gente começou a organizar, fizemos as primeiras reuniões e dividimos as pautas. E acreditamos e achamos que, por bem, iniciarmos falando sobre a história das pandemias. E é esse, então, o nosso primeiro tema, a história das pandemias. Quando nós falamos sobre pandemias famosas e conhecidas, é óbvio que vem à nossa mente a primeira e a mais marcante, que é a peste negra. Ela ocorreu lá no século XIV, durante a Idade Média, e eles tiveram algumas situações que possibilitaram com que esse vírus da peste negra ele se manifestasse em boa parte da população europeia, ocasionando, por fim, uma estimativa de 1/3 de mortes, ou seja, levou 1/3 da população europeia à morte. Então, como que surgiu essa doença especificamente? Disse que, então, ela parte da pulga do rato, e da picada da pulga do rato, da picadura da pulga do rato, ela gera a peste bubônica, ok? Essa peste, ela cresce, ela é uma peste pulmonar, então ela cresce, se desenvolve, gera bubões na pele, gera marcas na pele, e posteriormente ela pode ser transmitida por via aérea. Então, espirro, tosse, contato das pessoas, o que é muito semelhante, esse segundo tipo de contaminação, com o que nós vemos atualmente no Covid. Não é à toa que se recomenda o uso de máscaras, por conta desse contato, dessa contaminação por via aérea, respingos, gotículas que saem tanto da saliva como das narinas, então espirros, tosses, como eu havia dito. Agora, o que me chama a atenção e o que eu acho que deve ser estabelecido e bem mais enfatizado aqui quanto à peste negra é a questão dos fatores que possibilitaram a sua propagação. Na Europa, naquele contexto, século XIV, existiam casas que eram muito próximas umas das outras. Óbvio, as casas naquele contexto, elas não eram semelhantes às nossas hoje. Não eram feitas de alvenaria propriamente dito. Algumas sim, outras não. Mas o que mostra, o que evidencia naquele cenário era o acúmulo de pessoas no mesmo ambiente.
sem contar a questão da péssima condição de saneamento. Então, não havia saneamento básico. Existiam esgotos a céu aberto que possibilitava, por exemplo, a presença desses ratos que geraram, por fim, essa peste negra. Então, peguem, enfatizem isso daí. Quais fatores que possibilitaram a propagação? Nós retomaremos esse conceito, esse contexto, lá na frente, quando formos falar sobre desigualdade social e a pandemia do Covid. Quais são esses fatores? Péssimas condições de saneamento e os grandes aglomerados urbanos, ou seja, as pessoas que viviam misturadas, juntas, muitas pessoas em um pequeno espaço físico. Pode passar, por favor. Vamos lá, uma imagem que retrata muito bem a ideia da peste negra. Era uma ideia muito religiosa, visto que, se vocês notarem aqui nesse riozinho, você tem alguns monges e um crucifixo. Muitas pessoas diziam que a peste negra havia sido trazida pelas bruxas, que eram mulheres que se aventuravam, de certa maneira, na ciência, mas não tinha essa questão muito focada para a ciência, era uma ideia muito mística, muito religiosa, ok? Pode passar, por favor, Sim. Vamos lá. Agora, duas pandemias que elas surgiram, ou que elas são, na verdade, mutações do famoso vírus influenza, o influenza vírus, aquele que nós tomamos vacina e que já tem uma campanha em massa de vacinação há já alguns anos. A primeira delas, e mais famosa, foi das pandemias contemporâneas, aquela que gerou o maior número de óbitos, que é a gripe espanhola. Para se ter noção, se ter ciência, a pandemia da gripe espanhola, ela matou cerca de 50 milhões de pessoas no mundo. Ela inicia no ano de 1918 e ela vai até o ano de 1920. Em comparação, antes dessa pandemia da gripe espanhola, dos anos de 1914 a 1918, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, ela não gerou tanta morte como a pandemia da gripe espanhola. Ela chegou até o Brasil. No Brasil foram mortas cerca de 35 mil pessoas, só que era um outro momento, era um outro contexto. Você não tinha tantas informações científicas para você tentar solucionar uma pandemia, para você tentar controlar essa pandemia, sem contar das questões de políticas de midiáticas mesmo, para explicar o que era o vírus, como ele estava se manifestando na população. Então, por isso que a gripe espanhola, naquele contexto, lá no início do século XX, ele acabou gerando tantas mortes. Mais recente, e com um número já ultrapassado pelo Covid, nós tivemos a gripe suína, a famosa H1N1, que, não sei, quem tem a minha idade, aproximadamente 20 anos, 22, 23 anos, ficou um tempo também em quarentena. Nós ficamos, eu lembro, 1 semana, 2 semanas em casa. Eu tive que estudar aos sábados, me lembro disso. Só que, olha a situação, são 2 semanas em casa. Nós já estamos há 4 meses em casa por conta da pandemia do Covid. Só para a gente pegar uma comparação aí, para ver como é letal, mais letal o Covid-19, e como a propagação dele também é muito maior. Se nós pegarmos dados da OMS, a gripe suína ela matou cerca de 1,7 milhões de pessoas, quer dizer, contaminou 1,7 milhões de pessoas e resultou em mais de 200 mil mortes. Só no Brasil já tem mais contaminados pelo Covid do que no mundo inteiro pela H1N1. Só a medida comparativa aí. Tá tudo ok, gente? Tem alguma pergunta a ser feita nesse cenário? Aqui é um galpão onde pessoas contaminadas com a gripe espanhola, elas foram atendidas nesse caso. Sene, tá rápido demais? Tá num clima bom? Tá ótimo? Beleza. Vamos lá. Agora falando sobre o coronavírus, sobre o Covid-19, recebe essa nomenclatura do 19, o Sene vai explicar depois. Não é porque ele é a 19ª mutação do SARS-CoV, né? Mas é porque ele surge no ano de 2019. Então, por isso, ele recebe a nomenclatura Covid-19. Iniciou-se lá no final do ano passado, na China, e rapidamente se alastrou pelo mundo inteiro. Então, na China, eles já tiveram um número elevado de casos, eles já foram o epicentro do vírus, hoje já não são mais, tiveram uma redução, tentaram voltar à normalidade. Recebemos notícias recentes, essa semana saíram notícias que voltaram os casos, voltaram a aumentar a quantidade de casos na China. Então, não temos cura ainda, infelizmente, não temos vacina para ele, e diante desse contexto, nós realmente temos que nos adaptar à situação. Como eu disse, dados comparativos, em 7 meses de Covid, em 7, 8 meses de Covid,
nós já temos 16 milhões de casos confirmados no mundo. Já é quase 1 milhão de pessoas mortas no mundo todo. Isso daí são dados do dia 28/7 dessa semana, que foi quando nós preparamos esses slides para vocês. Esses dados são atualizados cotidianamente, então todos os dias, se você entrar lá no próprio Google e colocar Covid-19, você já vai ter um dado atualizado sobre a quantidade de contaminados, a quantidade de mortes dessa doença no Brasil e no mundo. Como eu disse, a quantidade de contaminados hoje no nosso país já é maior do que a quantidade de pessoas que foram contaminadas lá atrás com a gripe suína, por exemplo. Infelizmente, o Brasil já tem um número muito elevado de mortes e talvez estejamos fazendo vista grossa quanto a essa pandemia, quanto a essa doença que tem alastrado e que transformou a humanidade de uma maneira totalmente que nós não esperávamos, inesperado. Já são quase 100 mil mortes e bem provável que o Brasil atinja esse número. Pode passar, Ceni, por favor. Essa daqui é um gráfico, volta rapidinho. Esse daqui é um gráfico sobre a ideia da curva, de acentuar, ou melhor dizendo, de achatar a curva para que não houvesse contaminação. No Brasil não foi feito isso, então tivemos um grande número de contaminados. Pode passar, por favor? As informações que eu trouxe, eu acho muito interessante, desse livro aqui. Quando eu falo sobre H1N1, gripe espanhola, peste negra, eu peguei com base nesse livro do Yuval Harari, talvez um dos principais historiadores da atualidade. Ele é israelense, ele escreveu o Sapiens, uma breve história da humanidade, e escreveu também esse livro chamado Homo Deus, muito recente, maravilhoso. Se vocês tiverem acesso a esse livro, leiam pelo menos da página 16 a 24,